Olá pessoal, aqui é o professor de Física, tá? Professor João Paulo, e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje a gente vai começar a analisar a eletrodinâmica, tá? E dentro da eletrodinâmica, hoje, a gente vai começar a falar sobre corrente elétrica. Então a gente vai definir agora o que é eletrodinâmica e o que é corrente elétrica, tá? Então vamos lá. A eletrodinâmica é aquela parte da física que estuda as cargas elétricas em movimento. Então, se eu tenho uma carga elétrica e ela está em movimento, o foco de estudo dela é a eletrodinâmica. Tá? Então, a eletrodinâmica estuda as cargas elétricas em movimento. Agora convém a gente falar sobre corrente elétrica, né? O que é a corrente elétrica? É a quantidade de carga que atravessa um certo condutor, um fio elétrico, por exemplo, por unidade de tempo, né? Quando você tem aí algum aparelho, né, você vai carregar o teu celular, você coloca você engata o teu carregador na tomada. O que está passando pelo aquele fio? Estão passando cargas elétricas. A quantidade de cargas elétricas que passam pelo fio por unidade de tempo é o que a gente chama de corrente elétrica, tá? O símbolo da corrente elétrica é o I, é a letra I, tá? Então, a letra I representa corrente elétrica. Bom, o que acontece? Quando a gente tem um fio, esse fio ele tem cargas elétricas, só que cada elétron está girando para um lado diferente. Quando esses elétrons passam a se mover todos eles numa mesma direção, eu passo a chamar isso de corrente elétrica, né? A quantidade de carga que está passando ali por unidade de tempo. E como é que a gente faz com que os elétrons passem a se mover todos numa mesma direção? Vamos olhar para cá. Imagina que você tivesse uma pilha, tá? Aqui eu tenho a parte positiva e a parte negativa. Agora eu vou pegar um fio e vou ligar nas extremidades dessa pilha. Bom, quando eu faço isso, por esse fio se estabelece uma grandeza chamada de campo elétrico, representado pela letra E. O que esse campo elétrico faz? Vamos tentar ampliar essa partezinha aqui, ó. Aqui é como se fosse esse pedacinho do fio aqui embaixo. Aqui eu tenho os elétrons, né? São vários elétrons ao longo desse fio. Quando se estabelece um campo elétrico, né, por eu ter ligado aqui o fio no positivo e no negativo, os elétrons ficam sujeitos a uma força elétrica. Todos os elétrons ficam sujeitos a uma força elétrica. E essa força elétrica vai fazer com que os elétrons passem a se mover. Então eu passo a ter um movimento ordenado dos elétrons. A quantidade de elétrons que está passando por esse fio, né? Porque cada um elétron tem um valor de carga elétrica. Então, quando eu pego todas as cargas que estão passando aqui por unidade de tempo, eu chamo isso de corrente elétrica. Então, para facilitar, como é que a gente calcula a corrente elétrica? Aí a fórmula é essa daí, ó. I igual a ΔQ sobre ΔT. O que é o I? É a corrente elétrica, como eu falei para vocês. O ΔQ, isso aqui, ó, é a quantidade de carga. E o ΔT é o tempo, é o intervalo de tempo. Então, por aqui vai estar passando uma certa quantidade de carga, né, que esses elétrons aqui estão carregando essa carga elétrica. Se eu dividir pelo tempo, eu calculo a corrente elétrica, tá? Como é que a gente calcula a quantidade de carga elétrica, né, o ΔQ? Basta a gente usar essa fórmula aqui, ó. ΔQ é igual a N vezes E, aonde o N é o número de elétrons e aquele Ezinho ali é a carga elementar. A carga elementar seria a carga de cada um elétron, tá? Então, a grosso modo, a gente tem isso aqui, ó. O I representa a corrente elétrica e é medida em ampere. O ΔQ é a carga elétrica. Carga elétrica a gente mede em coulomb. E o ΔT aqui, ó, que é a variação do tempo, é sempre medida em segundos. Esse Ezinho, como eu falei para vocês, que é chamado de carga elementar, ela tem um valor. O valor é esse aqui, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ou seja, o que é isso? Cada um elétron tem aquele valor de carga ali, ó. Então, se pelo fio passasse apenas um elétron, a carga elétrica seria essa. Se forem 2 elétrons, vai ser 2 vezes esse valor. Se forem 1000 elétrons, vai ser 1000 vezes esse valor. Então, por isso que para calcular a quantidade de carga,
vai ser o número de elétrons, que é o N, vezes o E, que é a carga elementar, que seria a carga de cada um elétron. Uma coisa importante que a gente tem que estabelecer aqui também é sobre o sentido convencional da corrente elétrica. Eu vi que aqui a corrente elétrica, os elétrons vão passar a se mover. Qual é o sentido da corrente elétrica? Para onde que ela vem e para onde que ela vai? A gente considera, né, foi convencionado que a corrente elétrica ela sempre se move do maior potencial para o menor potencial. Na pilha, por exemplo, não tem um positivo e um negativo? O positivo representa maior potencial e o negativo representa o menor potencial. Então tem isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar daí, porque não está tão nítido. Aqui seria a parte positiva da pilha e aqui a parte negativa. Quando eu faço essa ligação com um fio, né, para poder alimentar uma lâmpada, por exemplo, acender uma lâmpada, para onde que se move a corrente elétrica? Ela sempre sai do positivo e vem para o negativo, tá? Então a corrente elétrica, que é o I, convencionalmente ela se move do positivo, que é o potencial maior, e vem para o potencial menor, tá? Então esse é o sentido convencional da corrente elétrica. Bom, quando a gente tem o gráfico aqui assim, ó, da corrente elétrica em função do tempo, repara que aqui a corrente elétrica começou num certo valor, à medida que o tempo foi passando, a corrente ela foi aumentando. Se a gente, por um acaso, tá, calcular a área que forma nessa figura aqui, ó, ela estava assim. Se a gente calcular essa área daqui de dentro, a gente vai descobrir o valor da quantidade de carga. Então isso vale numa questão em que eu te der o gráfico da corrente em função do tempo. Quando eu calculo a área, é que ali está escrito e vocês não estão conseguindo ver, provavelmente não estão. Aqui está a área. Ó, a área dessa figura é igual à quantidade de carga, que é o delta Q. Então, quando a gente calcular a área do gráfico da corrente em função do tempo, eu estou descobrindo o valor da quantidade de carga. Aqui é uma figura geométrica, né, que a gente poderia considerar como sendo um trapézio. Então, se eu usar a fórmula do trapézio aqui para calcular a área, eu vou estar descobrindo, na verdade, o ΔQ, que é a quantidade de carga. Tá? Então, galera, o que é importante que a gente saber? Que o sentido convencional da corrente elétrica é do positivo para o negativo. Quando eu tiver o gráfico da corrente em função do tempo, se eu calculo a área, eu descubro o valor do ΔQ, que é a quantidade de carga. Conforme vocês forem assistindo o vídeo e se ficar dúvida, coloca para a gente poder responder, tá? Coloca lá na plataforma que eu respondo para vocês. Bom, aqui eu coloquei uns exercícios para a gente poder analisar, tá? A primeira questão é possível medir a passagem de 5 vezes 10 elevado a 2 elétrons por segundo através de uma seção de um condutor com certo aparelho sensível. Sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, calcule a intensidade de corrente elétrica correspondente ao movimento. Então a gente está querendo calcular a corrente elétrica, tá? A gente está querendo calcular o I. Bom, o que a questão passou para a gente? Ó, esse 1,0, perdão, vezes 10 elevado a 2 elétrons é o número de elétrons. Qual é a letra que representa o número de elétrons? É a letra N, tá? Vou anotar aqui. 5,0, vou colocar só 5, tá? Vezes 10 elevado a 2 elétrons. Então essa é a quantidade de elétrons. Ele passa por segundo. Então eu tenho aqui um intervalo de tempo, ó. O intervalo de tempo é por segundo, então a cada 1 segundo. Sendo que ele deu o valor da carga elementar, que é aquele Ezinho que eu falei para vocês, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, né? Se tivesse passando apenas um elétron, a carga seria essa. Só que o número de elétrons é esse aqui, ó.
5 vezes 10 elevado ao quadrado. Isso aqui é 500, né? 10 elevado ao quadrado é 100, 100 vezes 5, 500, tá? Mas enfim, vamos usar desse jeito aí. Como é que se calcula a corrente elétrica? I é igual a ΔQ sobre ΔT, que foi a fórmula que eu acabei de passar para vocês. Mas a gente não tem o ΔQ, mas eu sei como é que se calcula o ΔQ, né? Vai ficar assim, ó. I é igual. O ΔQ, se você olhar também no slide anterior, vai ser N vezes E. Então, no lugar do ΔQ, eu escrevi o N vezes E, isso aqui dividido pelo tempo. Aí agora é só substituir, ó, vai ficar I igual o valor do N, que é o 5 vezes 10 elevado a 2, ó, 5 vezes 10 elevado a 2, vezes o valor do E, que é esse trambolho aqui, ó, vou copiar aqui também, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo, que é 1. Bom, como é que a gente faz essa multiplicação aqui? A gente vai multiplicar assim, ó. Vou fazer aqui primeiro o 5 e vou multiplicar por 1,6, tá? 5 vezes 1,6 vai dar 5 vezes 6, 30, 8. 8, tá? E como é que eu faço a multiplicação desse 10 por esse 10? É multiplicação de potência de mesma base. Como é que se resolve isso? Repete-se a base, que é o 10, e soma os expoentes. Só que aqui eu vou acabar diminuindo, porque aqui não é negativo. Então vai ficar 2 menos 19. 2 menos 19 dá menos 17. Diminui e repete sinal do maior. Pronto. Finalizei aqui, ó, a unidade de medida é A. Então, corrente elétrica é medida em ampere. Então, essa aqui seria a resposta. 8 vezes 10 elevado a menos 17 amperes. É uma corrente bem pequenininha, tá? Porque até mesmo o número de elétrons que está passando são bem poucos, tá? Então, poucos elétrons que estão passando ali. Então, essa é a primeira questão. Tendo dúvida, coloca lá na plataforma que a gente faz aqui, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui agora. Vamos para a próxima questão, ó. A próxima questão ela fala assim, ó, um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulomb, vou anotar isso aqui, ó, carga elétrica é o ΔQ, tá? Sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulomb atravessa uma seção transversal do fio em 4 segundos. 4 segundos é o tempo. Então, tempo, 4 segundos. Sendo o valor do Ezinho, que a gente já conhece ele, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a carga elementar determine na letra A. Na letra A, ele está pedindo para a gente calcular a intensidade de corrente elétrica. A gente está querendo descobrir o I, tá? A corrente elétrica. Bom, como é que se descobre corrente elétrica? Já mostrei para vocês que é I igual a ΔQ sobre ΔT, sobre tempo. Eu tenho essas duas informações, ó, então eu vou substituir. I é igual, o valor do ΔQ é 32, dividido pelo tempo, que é 4. Então, I é igual 32 dividido para 4, vai dar 8 amperes. Então, calculei, a corrente elétrica vai ser de 8 amperes. Pronto, letra A concluída. Já na letra B,
ele pede para a gente calcular o número de elétrons que atravessam uma seção desse condutor, nesse intervalo de tempo. Então a gente está querendo descobrir agora o N, tá? O número de elétrons. A única fórmula que eu mostrei para vocês que tem um N é aquela do ΔQ, né? Que é assim, ó. ΔQ é igual a N vezes o E. Bom, o ΔQ a gente tem, vale 32, então vai ficar 32. O número de elétrons é o que a gente está querendo calcular. E cada um elétron tem isso aqui, ó, de carga. Então vai ficar 1,6 vezes 10 menos 19. Como é que se resolve isso aí agora? Esse número que está multiplicando N, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 32 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse vai ser o valor do N. Bom, como é que a gente divide isso aqui agora? A gente pode dividir assim, ó. Primeiro eu vou pegar o 32 e vou dividir por 1,6, tá? 32 dividido por 1,6 vai dar 20. E o que eu faço com esse 10 elevado a menos 19? Como ele está aqui embaixo dividindo, eu jogo ele para cima, mas eu troco o sinal desse expoente. Então vai ficar 20 vezes 10 elevado a 19 positivo. Essa aqui é a quantidade de elétrons. Tá? Então, ele estava aqui embaixo, ó, o 10 elevado a menos 19. Estava aqui embaixo dividindo. Quando eu jogo ele para cima, eu troco o sinal de menos por um de mais. Tá vendo? Aqui agora ficou positivo e fica nesse formato. Tá bem? Então é assim que a gente resolve. Vou apagar aqui de novo para a gente dar continuidade. Tá? Só tem mais uma questão que eu quero fazer com vocês. Vou passar aqui um pouquinho para limpar mais. Bom, e a questão número 3? O gráfico representa a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor em função do tempo. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor entre os instantes, aí está aqui na letra A, entre 0 e 2. Entre 0 e 2. Então, ó, entre 0 e 2 segundos, a gente vai ter que determinar qual é a quantidade de carga que passou por esse condutor. Então, na letra A, vamos fazer o seguinte, ó. Entre 0 e 2, eu falei para vocês que quando eu tenho um gráfico da corrente em função do tempo, quando eu calculo a área, eu estou descobrindo o valor do ΔQ, que é justamente o que a questão pede. Então, ó, aqui a figura é essa aqui, ó. Que figura geométrica que a gente tem aqui? Vai ser um retângulo, tá? Então, a quantidade de carga vai ser o valor da área desse retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo, né? Que é essa parte interna aqui, ó. A área do retângulo é base vezes altura, só isso. Então, aqui vai ficar ΔQ igual a base, essa medida aqui, ó, vai de 0 até 2, então mede 2, vezes a altura que essa medida aqui, que vai de 0 a 3, tá? Aqui é um 3, então mede 3. 2 vezes 3, 6. Então vai ficar ΔQ igual a 6. Qual é a unidade de medida de carga elétrica? É o Coulomb. Eu vou botar um Czinho assim no final, tá? Então calculei a carga elétrica para esse intervalo de tempo aqui, ó, de 0 a 2 segundos. Aí depois ele continua na letra B. Ele quer também saber a quantidade de carga, só que entre intervalos de tempo de 2 e 4 segundos. Ó, 2 e 4. Aí aqui eu já vejo, deixa eu pegar aqui uma caneta para destacar bem, que entre 2 e 4 a figura é essa aqui, ó.
É um trapézio. Bom, como é que a gente calcula a área do trapézio? Então, eu já sei que eu vou ter que calcular essa área aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, para quem não lembra, tá? O ΔQ que eu quero calcular vai ser a área do trapézio. Como é que se calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. É uma fórmula que a gente aprende na matemática, tá? Essa figura aqui é um trapézio, aonde, ó, isso aqui é a base maior, esse outro lado aqui é a base menor, e isso aqui, ó, é a altura. Então vamos pegar essas informações, ó. ΔQ igual base maior, isso aqui, ó. Esse pedaço mede isso aqui, ó, que foi de 0 até 6, então mede 6. Mais a base menor, que é esse pedacinho aqui, ó, que vai de 0 até 3, então mede 3. A altura é a distância entre as bases. Aqui foi, ó, aqui é o número 2 e aqui é o número 4. Então, de 2 a 4 tem 2, né? Ó, de 2 para 4 aumentou 2. É o valor da altura. E aqui dividido por 2. Agora é só fazer essa conta. Vai ficar ΔQ igual 3, 6 mais 3. Vai ficar 9 vezes 2 dividido por 2. Vamos colocar a resposta direta, ó. 9 vezes 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. Ou, se preferir, dá para simplificar, ó. 2 com 2, sobrou 9. 9 Coulomb. Pronto. Então aí essa seria a resposta, tá? Bom, para vocês eu deixei como atividade, eu vou deixar isso aqui mesmo, não vou apagar não para a gente não perder tempo, mas tem 2 exercícios, tá? Eu quero que vocês façam esses 2 últimos exercícios aqui, o número 4 e o número 5, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, perguntem, tá? Vou estar aqui disponível online para vocês. Qualquer coisa, me chama, que aí eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado aí pela atenção e até uma próxima.